Muito boa tarde, meus amados irmãos. Mais uma vez, nesta tarde de sexta-feira, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero começar a devocional desta tarde falando com você acerca de algo que eu ouvi dentro do nosso contexto de um empresário. Certo empresário do ramo funerário viu no coronavírus uma possibilidade alta de rentabilidade. Ele fez um empréstimo, comprou urnas, muitas urnas, esperando que acontecesse em nosso meio, no Brasil, como está acontecendo na Espanha e na Itália. Agora seu coração já está preocupado porque, pela graça de Deus, ainda não chegou esse tempo e esperamos que não chegue esse tempo para nós. E ele está preocupado que ele fez um investimento muito alto e não trouxe um retorno para si. O que eu quero dizer com isso? Quero falar com vocês nessa tarde sobre os planos de Deus, sobre os planos dos homens. Os seres humanos, eles possuem geralmente a capacidade de agir de forma livre. Nós somos livre agentes. Nós planejamos coisas de acordo com as disposições dos nossos corações. Fazemos aquilo que combina com o nosso interior. Nós temos liberdade de pensar, de agir, muitas vezes conforme ela nos agrada. Isso é real, porque assim como este homem, talvez você também já tenha feito muitos planos para este ano, e agora seus planos estão interrompidos. Seus planos precisaram ser adiados, talvez não vão mais conseguir serem executados durante este ano. O coração do homem pode fazer planos. A palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 2, vai falar para nós acerca disso. Vai falar que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Esses dois versos de Salomão mostram os planos de Deus e os planos dos homens, ou vice-versa. O homem fazendo plano e Deus concretizando seus próprios planos para a vida do homem. O que é que esses versos podem nos trazer nessa tarde para a nossa meditação? Nós podemos aqui ver que os planos dos homens não são suficientes em si mesmos. Nós até podemos planejar, mas nós dependemos de variáveis, de circunstâncias, de ocasiões. Dependemos de clima, de economia, de diversos fatores, dos quais nós não sabemos. Os seres humanos não são capazes, então, de tratar dos seus planos devidamente, porque eles encontram um obstáculo, o incerto, aquilo que eles não conhecem, o dia de amanhã, o como será o dia de amanhã. Os nossos atos são limitados exatamente por isso. É como dar um tiro no escuro, sem saber o que acontecerá. Não é errado planejar. Não é errado fazer planos, almejar um futuro melhor. Não é almejado sonhar e trabalhar em prol disso. O que nós temos que entender dentro dessas circunstâncias? Que o homem propõe os seus caminhos. O texto vai nos falar exatamente sobre isso. Nós, os seres racionais, nós somos ser pessoal, nós temos a faculdade de planejar, de idealizar coisas. Está na nossa natureza, é a nossa essência. Nós tentamos traçar os nossos caminhos, de mostrar que somos capazes, que somos seres independentes. E então, aqui o homem encontra, como eu já disse, uma dificuldade. O homem não é nem onisciente, nem onipotente. Nós não temos a ciência de todas as coisas. Nós não temos todo o poder para realizar os nossos planos. Nós lutamos por eles. Nós planejamos dentro da nossa ciência.
mas a nossa ciência é limitada. O nosso poder para realizar, ele é limitado. Nós esbarramos, então, naquilo que é a essência de Deus. Nós esbarramos naquilo que é o ser de Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente. Nós propomos planos, nós propomos caminhos, mas Deus dispõe dos caminhos. Deus é quem dispõe os nossos planos. Deus é que torna os nossos planos possíveis. Deus é quem realiza os nossos planos. Sem a anuência ou sem a assinatura de Deus, nós não podemos concretizar os nossos planos, nós não podemos concretizar o estabelecimento da nossa caminhada. Nós temos que entender isso dentro de todo esse cenário. Nós temos que caminhar com os pés no chão, em Deus. Nós temos que caminhar na certeza de que, se Deus quiser, vai dar certo. Mas se Deus não quiser, não vai dar certo, e nós vamos entender isso. Nós não podemos caminhar nessa perspectiva. Só Deus pode. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Deus sabe aquilo que é ideal para as nossas vidas. O julgamento certo do que é viável, daquilo que é certo, daquilo que deve ser realizado dentro dos nossos planos, isso tem que vir de Deus por causa da sua onisciência e da sua onipotência. Se nós não reconhecermos isto e que isto vem de Deus, nós vamos correr um sério risco de fracassarmos nessa caminhada. Se nós colocarmos a dependência das realizações dos nossos planos totalmente em nós, na nossa força, na nossa capacidade de diagnosticar o presente e o futuro, nós vamos correr um sério risco de entrarmos em um caminho extremamente perigoso. Deus pode te dar aquilo que é certo. Deus faz o julgamento e te dá aquilo que é bom para mim e dá aquilo que é bom para você. Deus coloca respostas certas. Deus não somente vê o seu caminho, mas Deus coloca o caminho certo, dá a resposta certa a você e ao seu plano. Mesmo depois de você ter estabelecido os seus próprios planos, mesmo depois de os seus planos não serem os planos de Deus para a sua vida, mesmo que você não tenha buscado em primeira instância saber qual é a vontade de Deus, mesmo assim, Deus coloca uma resposta certa, Deus te coloca no caminho certo. Para que você prove disso, você precisa caminhar na dependência de Deus. Você precisa entender. Lembra da história que eu contei logo no início, daquele senhor que caminhou dentro da sua limitação, dentro daquilo que era o seu conhecimento? Aquele senhor, aquele empresário, investiu alto na ruína, ainda que seja um comércio que tem lucratividade, na ruína, no choro. Ele investiu alto nisso. E agora ele já está preocupado. Preocupado porque ele contraiu uma dívida e não vai ter, ou até agora não teve retorno, e com a graça de Deus não terá retorno daquilo que ele investiu. Sabe o que é isso? Porque nós não somos donos e senhores dos nossos caminhos. Nós não temos o poder de controlar os nossos desejos. Nós podemos transformar os nossos desejos e os nossos planos em realidade, mas a efetivação para que eles sejam um sucesso depende da anuência de Deus, da aprovação de Deus. Grave isso. Você não é dono, não é senhor do seu próprio caminho.
Você pode até traçar, planejar, você pode até colocar em prática, mas a resposta certa vem de Deus. Deus está envolvido com todos os seus afazeres. Deus dirige as nossas vidas. Todos os nossos passos estão na dependência de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que queremos fazer, tudo aquilo que executamos, vem da anuência de Deus. É Deus quem permite que, de fato, sejamos dependentes de Deus. Esta é uma época mais provável. É uma época onde é muito favorável vivermos na dependência de Deus. Tudo parece incerto. Tudo parece vulnerável. E nós estamos no meio deste cenário. Se nós não vivermos na dependência de Deus, nós vamos oscilar. Nós vamos ficar ansiosos. Nós vamos até mesmo fracassar. Que Deus possa dirigir os seus passos. Continue sonhando. Continue planejando, mas que os teus sonhos, que os teus projetos sejam submetidos à vontade de Deus. Que você tenha na sua mente e no seu coração, se Deus quiser, isto ou aquilo vai acontecer, mas é se Ele quiser. Depende da anuência dEle. Confie, descanse, repouse o seu coração em Deus, na providência de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus e você vai conseguir passar. Vai conseguir enfrentar os seus obstáculos. Você vai sujeitar os seus planos. Você vai planejar, vai sonhar, mas sabendo que quem está à frente, quem vai lhe dar a resposta certa é Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu coração. Nós já temos tantas coisas para nos preocupar. Nós já temos as preocupações diárias. Se nós caminhamos fora da dependência de Deus, nós atraímos mais uma preocupação que não nos era devida, uma preocupação que não precisaríamos absorver. Tudo isto porque às vezes preferimos caminhar fora da vontade, fora da dependência de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém.